Olá, aqui é o pastor Rafael. Vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Romanos. Esse é o 13º vídeo de um total de 14, portanto estamos chegando ao fim deste estudo. E se você ainda não acompanhou nenhum dos outros estudos, você acesse nosso canal no YouTube da Igreja Batista Capital de Engenheiro Coelho e acesse a playlist do Estudo Bíblico Capital, livro de Romanos. Lá você encontra também diversos outros vídeos e pregações acerca da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 inteiro e o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 13. Você é meu convidado e minha convidada. Vamos lá? Só lembrando então que ainda aqui na descrição deste vídeo você encontra um questionário para te ajudar no estudo mais profundo da palavra de Deus. Não deixe de investir tempo no estudo da palavra de Deus. Você vai crescer com isso, crescer espiritualmente, poder aplicar a palavra de Deus de uma forma mais firme na sua vida e dessa maneira ser luz no mundo, que esse é o desejo de Jesus para as nossas vidas, tá ok? Bom, vamos só relembrar algumas coisas importantes a respeito do livro de Romanos. Nós tivemos um longo trecho do capítulo 1 até o capítulo 11, onde Paulo enfatiza o ensino sobre o Evangelho. Este era o principal objetivo dele ao escrever essa carta aos Romanos, a igreja cristã de Roma, uma igreja que era composta tanto de judeus quanto por gentios. Nós não podemos esquecer do versículo-chave do livro de Romanos, que está lá no capítulo 1, versículo 17, pois o justo viverá pela fé, pois do início ao fim o evangelho, a salvação é pela fé. E aí, durante todo o livro, Paulo dissertou a respeito disso, da pecaminosidade do homem, falou sobre a graça na salvação de Jesus Cristo, que a nossa salvação não é pela lei, mas pela fé. E assim ele foi até o capítulo 11. No capítulo 12, do capítulo 12 em diante, nós chegamos à segunda parte do livro, onde Paulo vai para uma aplicação mais prática. Na verdade, Paulo é bastante contundente no seu modo de explicar a prática em que os romanos deveriam aplicar o Evangelho em suas vidas. E nós vimos então no capítulo 12, Paulo falando a respeito da aplicação do Evangelho numa vida transformada, uma vida de humildade, onde nós colocamos os nossos dons, aquilo que recebemos de Deus, à disposição de todo o restante da igreja, servindo com amor. No capítulo 13, semana passada, nós vimos então a questão da submissão às autoridades, ou seja, o povo de Deus ela deve estar debaixo das autoridades instituídas por Deus aqui na terra. E isso é de grande valia, de grande importância, porque isso mostra que nós estamos de fato debaixo da mão poderosa de Deus. E hoje nós vamos ver um outro assunto, que Paulo vai continuar nessa questão da submissão. Entenda que Paulo, quando fala de amor ao próximo, ele está sempre mostrando que nós devemos nos submeter ao próximo. No capítulo 12, nos submetemos à igreja. No capítulo 13, nos submetemos às autoridades. No capítulo 14 e 15, que é o alvo de hoje, nós vamos nos submeter quem? Ao mais fraco. Veja como Paulo começa o capítulo 14. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Aqui nesse trecho, Paulo faz uma pequena divisão entre alguém que era mais forte na fé e alguém que era um pouquinho mais fraco na fé. Deixa eu tentar explicar em poucas palavras o que Paulo queria dizer com isso. Ele não estava dizendo que existem duas categorias de crentes. O que Paulo estava querendo dizer é que naturalmente, no meio da comunidade cristã, existem pessoas que já passaram mais tempo, passaram por mais provações, que se aprofundaram mais no conhecimento da palavra de Deus, que tiveram mais experiências com o Espírito Santo do Senhor, e isso amadureceu pessoas. Enquanto outras pessoas, Paulo vai dizer em outra carta lá em Timóteo, são os neófitos, são aqueles novos na fé. Então são pessoas que acabaram de se converter a Jesus Cristo, que acabaram de receber o Evangelho da salvação e ainda não tiveram tempo de amadurecer. Isso é assim em toda a natureza. Veja uma criança, a criança nasce e com 5, 6 meses ela não faz nada, mal consegue sentar, mal consegue se comunicar com seus pais. Enquanto que uma pessoa adulta de 20, 30 anos já pode fazer tudo, trabalhar, inclusive sustentar sua família.
Assim é na natureza. Se você pega um filhotinho, ele é dependente da mãe. Se você pega um animal adulto, ele já é mais amadurecido. E assim acontece também na Igreja de Cristo. Existem pessoas que são mais maduras na fé, e a isso Paulo vai chamar de crente que tem uma fé mais forte, e aqueles que são menos maduros, porque ainda são muito ligados a algumas outras tradições antes do Evangelho. E a isso Paulo vai chamar daqueles que são mais fracos na fé. Juntando a isso, o contexto da carta aos Romanos ele é muito interessante e vai fazer muito sentido nesse estudo de hoje. Porque aquela divisão que havia entre judeus e gentios, parece que na carta que Paulo escreve aos Romanos, ele quer colocar um pouco de panos quentes, porque parece-nos, lendo esse capítulo, haver uma certa divergência entre judeus e gentios. A respeito do quê? A respeito de comida, de bebida e de dias sagrados. Por que isso? Porque o judeu vinha de uma tradição legalista da lei de Moisés. Paulo já trabalhou bastante isso na carta dele. Mas nesse ponto, Paulo quer falar mais firme a respeito da questão das comidas em que os judeus se abstinham, das bebidas e também dos dias sagrados, dos dias de lua nova, dos sábados e tudo mais. Enquanto isso, em um outro grupo nós tínhamos os gentios, que eram pessoas vindas do paganismo. Alguns vinham de culturas politeístas, ou seja, que tinham muitos deuses, que sacrificavam carne aos ídolos, que sacrificavam crianças, e era uma bagunça aquela religião romana. Então, nesses dois aspectos, muitas pessoas quando vinham para Cristo, vinham carregadas com esse tradicionalismo. E essas pessoas então entravam em choque umas com as outras. E é o que Paulo está querendo dizer, que nenhum está certo e nem o outro está certo. Paulo quer trabalhar, na verdade, com ambos os públicos, dizendo que Cristo morreu por todos e que agora de dois povos, de duas culturas, de duas tradições, ele formou um só. E essas coisas não são importantes. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós, como cristãos, devemos concordar com as coisas essenciais ou com as coisas cruciais, porque ele mesmo diz aqui no capítulo 14, no versículo 7, diz assim: pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Versículo 8, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O que Paulo está querendo dizer é que essa briga sobre comida e sobre dias não tem importância na igreja cristã. Porque o que é importante é que todos nós que fomos alcançados pelo Evangelho, nós vivemos de fato para um único verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo. Porque Ele morreu por nós e nós agora vivemos para Ele, independentemente do que comemos e do que bebemos. Paulo vai falar várias coisas a respeito, inclusive, de comida, dizer, como ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 10, que pouco importa o que você come, desde que você dê graças a Deus, né? Então todos os alimentos são lícitos. Mas, a partir do momento em que um irmão se escandaliza com aquilo que eu faço, com aquilo que eu como, eu devo pensar e devo me negar a fazer isso. Não por causa de mim, não por causa da minha consciência, não por causa de Deus, mas por causa do meu irmão que pode tropeçar na fé por causa de uma atitude minha. E isso é o ensino mais importante deste capítulo. Nós devemos nos negar pelo próximo, negar para que a fé do próximo seja edificada e que nós possamos gozar de unidade no Senhor Jesus Cristo e não nas coisas menores relacionadas à fé. Portanto, Paulo vai dizer no versículo 17 do capítulo 14, um texto muito importante e muito conhecido. Ele diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essas são as coisas cruciais. A paz de Deus, que nós éramos inimigos, agora somos amigos de Deus e podemos desfrutar de paz. A justiça de Cristo, que nos leva a ter uma vida de liberdade, porque confiamos na justiça de Cristo para a nossa salvação. E a alegria no Espírito Santo, pois podemos viver em comunhão com Deus e com nossos irmãos através do Espírito Santo que habita em nós. O restante, comida e bebida, isso não tem importância. Isso nós devemos respeitar a posição de cada um.
desde que tudo isso seja feito com fé, porque ele mesmo vai dizer mais para frente, no versículo 23, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, quando uma pessoa deixa de comer, mas por fé, ou come por fé, ela está tudo bem com ela. O importante é que ela não deixe de fazer isso sem fé, porque a partir do momento em que ela come com dúvida ou deixa de comer com dúvida, ali ela está incorrendo em pecado. E para terminar, no capítulo 15, Paulo continua ecoando um versículo do capítulo 14 que eu gosto muito, que está lá no versículo 19, que diz assim: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Paulo escreve essa carta no fim para mostrar para os romanos que não importa se você é judeu, se você é gentil, de que nação, de que tradição você veio, de que cultura você veio. Nós, quando entramos e fazemos parte agora da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo, nós precisamos viver em paz uns com os outros, buscando unidade e buscando a edificação mútua. Eu devo buscar o crescimento do meu irmão e não ser pedra de tropeço na vida dele. E aí Paulo então vai dizer no capítulo 15, versículos 5 e 6, para a gente terminar o nosso estudo de hoje. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, que vivam em unidade. Essa deve ser uma busca de todos nós, vivermos em unidade dentro das nossas comunidades, buscando glorificar o nosso Deus, o nosso Salvador, porque Jesus morreu por nós e cada um vai prestar conta de si próprio quando chegarmos ao grande julgamento do trono, lá no céu, com Jesus e para a glória eterna do nosso Deus. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!